Estamos no mês do Halloween e se você gosta de história de terror está no lugar certo. Hoje, eu trago uma história sinistra que vai fazer vocês olharem para cada sombra de maneira diferente. Se você está pronto para explorar o lado mais sombrio da Noite das Bruxas, então fica comigo até o final. Eu cresci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, bem daquele estilo que todo mundo conhece, sabe? Pequena, pacata, e com vizinhos que cuidam mais da sua vida do que você mesmo. Por aqui, o tempo parece andar devagar, e as mesmas tradições se repetem ano após ano. Uma delas sempre foi o Halloween. Quando eu era moleque, todo dia 31 de outubro era a mesma coisa. A garotada se fantasiava e saía pelas ruas, batendo de porta em porta pedindo doces. Parecia filme americano, sabe? Mas, do nosso jeito. Só que, de uns anos pra cá, o Halloween aqui virou um assunto complicado. O que antes era uma festa inocente, cheia de risadas e crianças com sacolas cheias de balas, de repente, virou uma noite de medo. E tudo começou quando o filho da dona Cida, da padaria, desapareceu. O garoto, o Pedrinho, tinha só 8 anos. Ele saiu naquela noite de Halloween com os amigos para pegar doces, mas nunca mais voltou para casa. Eu lembro claramente daquela noite. Tava todo mundo curtindo, rindo, e as ruas estavam cheias de crianças. Pedrinho foi visto pela última vez perto da casa abandonada que fica no fim da Rua das Palmeiras. Aquela casa sempre teve uma fama estranha, sabe? Diziam que ninguém morava lá há anos, e, quando alguém passava por ali, jurava que via coisas se mexendo pelas janelas. Mas nunca deram muita bola para essas histórias. Depois do desaparecimento do Pedrinho, a cidade ficou em choque. As buscas duraram dias, semanas, mas nada. Nenhuma pista, nenhum sinal do garoto. Foi como se ele tivesse evaporado. Aquilo mexeu muito com a gente. A mãe dele, a dona Cida, nunca mais foi a mesma. Ela parou de trabalhar na padaria, se trancou em casa, e toda vez que alguém tentava falar com ela, ela só dizia que os espíritos levaram ele. Todo mundo achou que era o desespero falando. Aí veio o ano seguinte. Todo mundo ainda abalado pelo que aconteceu com o Pedrinho. Mas a vida segue, né? Chegou outubro, e, mesmo com o clima pesado, algumas famílias ainda tentaram manter a tradição do Halloween. Só que, naquela noite, outra criança desapareceu. A Manu, filha do seu João do mercadinho, simplesmente sumiu enquanto estava andando com as amigas na rua. O detalhe que ninguém esquece: a última vez que viram a Manu foi perto daquela maldita casa abandonada. Foi aí que a coisa ficou séria. As pessoas começaram a falar que o Halloween estava amaldiçoado, que tinha algo de muito errado acontecendo naquela data. As crianças não podiam mais sair às ruas à noite. As famílias começaram a trancar tudo. A polícia local, que já não era lá essas coisas, não tinha ideia do que estava acontecendo. Eles investigavam, mas nunca encontravam nada. Nem vestígios, nem rastros. Só o silêncio. O prefeito, então, tomou uma decisão drástica. Proibiu qualquer celebração de Halloween. Nada de fantasias, nada de enfeites nas casas e, principalmente, nada de crianças nas ruas pedindo doces. Era como se tentassem apagar a data do calendário. Mas, apesar disso, todo mundo sabia que tinha algo mais profundo, algo sombrio que rondava a cidade naquela noite. Foi estranho, mas depois que cancelaram o Halloween, os desaparecimentos pararam. Não sumiu mais ninguém. Parecia que o problema estava resolvido, mas, ao mesmo tempo, aquele silêncio, aquela tentativa de ignorar o que tinha acontecido, deixava a gente com um frio na espinha. Como se a qualquer momento aquilo pudesse voltar. Alguns anos se passaram desde que a cidade decidiu cancelar o Halloween. Tudo parecia ter voltado ao normal, mas a verdade é que o medo nunca foi embora de verdade. As pessoas evitavam até falar sobre o assunto. A casa abandonada no fim da Rua das Palmeiras
por exemplo, continuava lá, mas ninguém mais passava perto. Parecia que todos concordavam em deixar aquilo para lá, fingir que não existia. Mas, como toda cidade pequena, as tradições são difíceis de abandonar por completo. No fundo, muita gente ainda tinha aquela nostalgia dos Halloweens antigos, das crianças correndo pelas ruas, fantasiadas, batendo de porta em porta. Só que a gente sabia que não podia mais. Até que chegou o outubro de 2019. Um ano meio estranho. Sabe? O clima estava diferente. Parecia mais frio do que o normal. A cidade estava mais vazia. E foi nesse ano que um grupo de adolescentes resolveu desafiar o medo. Eu tinha 22 anos na época, e me lembro bem do boato que começou a circular. Alguns jovens, uns 4 ou 5 moleques, começaram a dizer que iam celebrar o Halloween de qualquer jeito. Eles queriam provar que toda aquela história de maldição, desaparecimentos e o que fosse, era só lenda. No início, ninguém levou muito a sério. A gente pensou que era só papo de adolescente querendo atenção. A noite de 31 de outubro chegou e, como sempre, a cidade parecia morta. As ruas desertas, as casas trancadas, sem uma única decoração ou enfeite. Eu estava em casa assistindo TV, quando comecei a receber mensagens no WhatsApp. Era um grupo de amigos comentando que os moleques realmente estavam nas ruas, andando com umas máscaras de caveira, como se nada estivesse acontecendo. Uma mistura de raiva e medo tomou conta de mim. Raiva, porque era burrice desafiar aquilo, e medo, porque algo dentro de mim dizia que não ia acabar bem. Por volta das 22 horas, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Levantei, fui até a janela e olhei para a rua. Tudo quieto, como sempre. Mas aí, lá no fundo, perto da esquina que levava à Rua das Palmeiras, eu vi as silhuetas. Eram eles, os adolescentes. Estavam parados em frente à casa abandonada. O que eles estavam fazendo lá? O que diabos passou pela cabeça desses moleques? Decidi sair de casa, mesmo com aquele aperto no peito. Não sei o que me deu, talvez curiosidade ou talvez só uma vontade de ver de perto o que ia acontecer. Fui caminhando devagar, tentando não fazer barulho, e, quando cheguei mais perto, eu os vi entrando no quintal da casa. Eles estavam rindo, como se fosse uma grande brincadeira. Mas algo estava errado. O ar parecia mais pesado ali. E então aconteceu. Um dos moleques, o mais alto, o Lucas, chutou a porta da casa. Aquela porta velha, enferrujada, que todo mundo jurava que nunca abria. Só que dessa vez, abriu. O rangido foi tão alto que parecia que ecoava por toda a cidade. Eles entraram. E eu fiquei ali, parado, só olhando. Meu instinto me dizia para ir embora, mas eu não consegui. Eu tinha que ver. Minutos se passaram e nada. O silêncio era sufocante. Só que de repente, eu vi algo se mexer na janela do segundo andar. Não era um dos garotos. Parecia maior. Uma sombra, densa e quase sólida. Meu corpo congelou. Eu tentei me convencer que era só o vento, que era minha mente pregando peças, mas eu sabia que não era. Do nada, o Lucas saiu correndo pela porta, gritando, completamente em pânico. Ele tropeçou no degrau da frente e caiu de cara no chão. Os outros vinham logo atrás, com expressões de puro terror. Eu só ouvi um deles gritar: "Tem alguma coisa lá dentro." Eles passaram por mim sem nem me notar, correndo como se estivessem fugindo de algo que não dava para ver. Eu fiquei ali, parado por mais alguns segundos, olhando para a porta aberta da casa. Tinha algo errado. Algo que eu não podia explicar, mas que me fez virar as costas e correr de volta para casa, sem olhar para trás. Aquela noite mudou tudo de novo. Depois daquela noite, a cidade inteira ficou em alerta. Os garotos não paravam de falar sobre o que tinham visto dentro da casa, mas, sinceramente, ninguém sabia dizer ao certo o que era. O Lucas, que tinha sido o mais corajoso, ou idiota, dependendo do ponto de vista,
estava visivelmente abalado. Ele era aquele tipo de moleque que sempre se achava invencível, sabe? Mas agora, mal conseguia encarar as pessoas na rua. O rosto dele estava sempre pálido, os olhos fundos, como se ele tivesse visto algo que não conseguia esquecer. Os outros garotos não estavam muito melhores. Começaram a faltar na escola, a se isolar. Diziam que algo os seguia, algo que eles não conseguiam explicar, mas que sentiam toda vez que estavam sozinhos. Um deles, o Pedro, chegou a ter um ataque de pânico no meio da aula. Ele dizia que via sombras no espelho e que, às vezes, escutava sussurros de dentro do armário de casa. O pessoal começou a cochichar que era tudo invenção deles, que estavam só tentando chamar a atenção. Mas eu sabia que não era bem assim. Eu também comecei a sentir uma coisa estranha depois daquela noite. Toda vez que eu passava perto da Rua das Palmeiras, sentia um frio na espinha. Era como se o ar ali fosse mais denso, mais pesado. A casa abandonada parecia diferente. Não sei explicar, mas era como se ela estivesse viva de alguma forma, observando. Eu evitava passar por lá a qualquer custo, mas às vezes, a curiosidade me puxava e eu acabava indo, só para espiar de longe. E toda vez que fazia isso, eu sentia a mesma coisa. O desconforto, como se estivesse sendo vigiado. O problema é que a cidade começou a perceber que o Halloween tinha voltado. Só que agora de um jeito mais sombrio. Todo ano, em outubro, as coisas começavam a acontecer de novo. Sons estranhos no meio da noite, animais desaparecendo, luzes piscando em casas aleatórias. Era como se algo tivesse sido despertado naquela noite em que os garotos desafiaram a maldição. Os pais dos meninos começaram a se preocupar de verdade. Primeiro, o Lucas desapareceu por 2 dias. Quando ele voltou, ninguém conseguiu arrancar uma palavra dele sobre onde ele tinha ido. A mãe dele dizia que ele estava mudado, mais silencioso, sempre trancado no quarto. O Pedro foi o próximo a sumir. Só que ele não voltou. O desaparecimento do Pedro foi o ponto de virada. A polícia fez buscas por toda parte, mas não encontraram nada. O desespero tomou conta da cidade. Não era a primeira vez que alguém sumia sem deixar rastro, mas dessa vez parecia diferente. Não era só um caso isolado. Era algo que estava crescendo. Eu tentei evitar me envolver mais com aquilo, mas era impossível. A cidade estava em pânico. As pessoas começaram a culpar os garotos, dizendo que eles tinham atraído alguma coisa para cá, algo que estava além da compreensão. Outros diziam que a maldição da casa abandonada tinha sido reativada e que todo mundo corria perigo agora. O boato que circulava era que, desde que os meninos entraram naquela casa, algo havia escapado de lá. Uma coisa que estava presa há muito tempo e que, agora, estava solta, rondando as ruas da cidade. E o mais perturbador é que parecia estar se fortalecendo a cada ano que passava. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. A cidade estava ficando mais deserta a cada outubro. As pessoas evitavam sair de casa à noite, principalmente perto da época do Halloween. Era como se todos estivessem esperando o próximo desaparecimento. E foi aí que a ficha caiu para mim. O problema não era celebrar o Halloween, mas sim o que acontecia quando a cidade tentava ignorá-lo. Comecei a reparar que as figuras sombrias que os garotos mencionavam realmente apareciam, especialmente quando a data se aproximava. Sombras que não tinham forma definida, mas que estavam lá, observando, se movendo de maneira sutil. Às vezes, era no canto da minha visão. Outras, refletidas nas janelas das casas. E, quando eu piscava, desapareciam. Foi então que o medo verdadeiro começou a se instalar em mim. O tipo de medo que você não consegue explicar, que te faz sentir frio, mesmo em uma noite quente. Conforme o mês de outubro foi avançando, a cidade foi mergulhando em um clima de tensão que dava para sentir no ar. Não era mais só uma sensação ou boato. Todo mundo estava com medo. As lojas começaram a fechar mais cedo,
As pessoas evitavam andar sozinhas depois do entardecer. Principalmente, ninguém mais mencionava a palavra Halloween. Era como se ignorar fosse a única forma de escapar do que estava prestes a acontecer. Mas, no fundo, todo mundo sabia. Sabia que a data estava chegando e que, depois dos desaparecimentos, o próximo Halloween seria diferente de qualquer outro. A cidade não conseguia mais fingir que aquilo era só coincidência. Algo estava acontecendo, e isso ficou ainda mais evidente quando, a poucos dias do Halloween, estranhas figuras começaram a aparecer pelas ruas. Tudo começou com relatos isolados. Uma pessoa ou outra dizia ter visto sombras no canto do olho ou vultos espreitando na janela. Mas a maioria das pessoas ignorava, pensando que era só imaginação, o nervosismo da época. Só que, conforme os dias passavam, esses relatos ficaram mais frequentes, e as sombras passaram a aparecer com mais frequência. Um dia, voltando do trabalho, eu passei pela Rua das Palmeiras. Não queria, mas era o caminho mais rápido até minha casa. Era fim de tarde, o sol já estava se pondo e aquela sensação de estar sendo observado veio de novo, mais forte. Foi quando, no reflexo da janela de uma casa, vi uma dessas figuras sombrias. Não era como um vulto qualquer. Era algo alto, magro, com os contornos desfocados, quase como se a sombra estivesse viva. Eu parei no meio da calçada, com o coração batendo na garganta. Me virei rápido para ver o que era. Mas, nada. Só o silêncio e a rua deserta. O único som que eu ouvia era o vento, balançando as árvores secas ao redor. Mesmo sem ver mais nada, eu sabia que não estava sozinho ali. Decidi apressar o passo e sair dali o mais rápido possível. Mas, enquanto caminhava, a sensação piorou. Era como se a sombra me seguisse, sem fazer barulho, sempre ali, no meu campo de visão periférica. Eu acelerava, e ela parecia acelerar junto. Quando finalmente cheguei em casa e fechei a porta, soltei um suspiro de alívio. Mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. Não naquela noite. As notícias sobre as sombras começaram a circular com mais força. Vários moradores relataram ter visto figuras altas e distorcidas nas esquinas ou passando por trás das janelas. O pânico se espalhava e, para piorar, naquela semana, 2 outros moradores simplesmente desapareceram. Do nada. Deixaram a casa como se fossem sair para uma caminhada e nunca mais voltaram. A cidade, que já estava no limite, começou a falar abertamente que era tudo culpa de ter cancelado o Halloween. Que não celebrar a data tinha despertado algo pior. Lembra dos desaparecimentos antigos? Pois é, eles voltaram, mas agora em uma escala maior. A diferença é que, antes, as pessoas desapareciam ao longo do ano. Agora, era concentrado no mês de outubro. Foi aí que começaram a surgir teorias de que o Halloween era, de alguma forma, uma espécie de ritual para manter essas figuras sombrias sob controle. Como se, ao celebrar a data, a gente estivesse fazendo um acordo com o que quer que fosse que morava nas sombras. Um jeito de evitar que aquilo saísse do controle. Mas era tarde demais para voltar atrás. O Halloween estava banido, e ninguém tinha coragem de organizar qualquer tipo de festa ou celebração. E, quanto mais a cidade ignorava a data, mais a escuridão parecia crescer. Nessa altura, já era difícil sair de casa à noite. As sombras estavam por toda parte. Mesmo nas noites mais claras, você podia sentir aquele frio inexplicável quando passava perto de uma rua vazia. E o pior, todo mundo sabia que elas estavam ali, mas ninguém falava sobre isso. Comecei a perceber que as sombras não eram só vultos. Elas estavam ficando mais ousadas. Às vezes, eu sentia que elas entravam nas casas. Uma noite, acordei com um barulho estranho vindo da sala. Levantei devagar, coração disparado, e fui até a porta do quarto. Quando olhei pelo corredor, vi uma sombra se movendo perto da janela da sala. Era como se estivesse se misturando com a escuridão,
tomando forma, ficando mais sólida. Não sei como, mas eu sabia que aquilo não era normal. Aquela coisa não devia estar ali. Fechei a porta do quarto, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas a sensação de estar sendo observado não ia embora. Passei a noite em claro, ouvindo sons esquisitos que vinham do andar de baixo. No dia seguinte, fiquei sabendo que outra pessoa havia desaparecido. A cidade estava à beira de um colapso. E, com o Halloween se aproximando, todo mundo sabia que as coisas iam piorar. Chegou o dia 31 de outubro. O clima na cidade era estranho, quase sufocante. Parecia que todo mundo estava esperando o pior. Não tinha ninguém nas ruas, nenhuma criança fantasiada batendo de porta em porta, nem as típicas decorações de Halloween que, até o ano passado, enchiam as casas. Era como se a cidade estivesse deserta, mas eu sabia que todos estavam escondidos em suas casas, com as portas trancadas e as luzes apagadas, tentando ignorar o que acontecia lá fora. Eu fiz a mesma coisa. Tranquei tudo, fechei as janelas e tentei me distrair assistindo TV, mas nada conseguia tirar a sensação de medo crescente que me consumia. O silêncio da noite era ainda mais pesado do que nos dias anteriores. Era como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. Mas aí, por volta das 11 da noite, algo estranho começou a acontecer. No começo, achei que era só o vento balançando as árvores do lado de fora, mas o som era diferente, mais arrastado. Me levantei devagar do sofá e fui até a janela, espiando com cuidado. Não vi nada de imediato, mas o barulho continuava. Era como se algo estivesse rastejando pela calçada, mas, quando eu olhava diretamente, não via nada. Voltei para a sala, tentando ignorar, mas não consegui me acalmar. Sabe quando o seu corpo sente que tem alguma coisa errada? Era isso. O ar estava pesado, como se a atmosfera dentro da minha própria casa estivesse ficando densa, difícil de respirar. A cada minuto que passava, a sensação de estar sendo observado aumentava. De repente, ouvi um barulho forte vindo do espelho na sala. Era um espelho grande, antigo, que eu sempre achei meio estranho, mas nunca dei muita importância. Quando o som ecoou pela casa, meu coração quase parou. Parecia que alguém tinha batido nele, mas de dentro. Fiquei congelado por alguns segundos, olhando para a superfície do espelho de longe, sem saber o que fazer. Eu estava a uns 3 metros de distância, e foi então que eu vi. Primeiro, foi só um movimento no reflexo. Algo passou rápido pelo fundo da sala, mas, quando eu olhei diretamente, não havia nada lá. Meu corpo todo gelou. Fui me aproximando devagar, como se estivesse em transe, tentando entender o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto, percebi que o reflexo no espelho estava errado. Não refletia só a sala. Tinha algo a mais lá, uma espécie de sombra no fundo, se movendo lentamente. Eu sabia que aquilo não devia estar lá. O mais estranho era que o reflexo parecia mais profundo, como se o espelho fosse uma janela para outro lugar. Fiquei ali, parado, tentando processar aquilo, mas antes que eu pudesse reagir, vi uma figura. Ela saiu do fundo do espelho, como se estivesse atravessando uma barreira invisível. Era alta, magra, e os contornos do corpo estavam todos desfocados, quase como se estivesse sendo puxada por forças de todos os lados. Meu corpo travou. A figura se moveu lentamente em minha direção, como se estivesse me estudando. Senti um arrepio subir pela espinha, e minha mente gritava para eu sair correndo, mas meus pés não obedeciam. Era como se aquela coisa tivesse me hipnotizado. A sombra se aproximou mais e mais até que eu pude ver seu rosto, se é que dá para chamar assim. Não tinha feições definidas, era só uma massa de escuridão onde deveriam estar os olhos e a boca. Ela se esticou em minha direção, e nesse momento, eu senti que se não fizesse algo, seria o próximo a desaparecer. Num impulso de puro desespero, me joguei para trás e tropecei na mesa de centro, derrubando um vaso que estava ali.
O barulho foi suficiente para me tirar do transe. Me levantei o mais rápido que pude e corri pro quarto, trancando a porta atrás de mim. Fiquei ali, ofegante, escutando qualquer sinal de que a sombra tivesse me seguido. Os minutos seguintes pareceram horas. O som na sala parou, mas eu sabia que aquilo ainda estava lá. Eu podia sentir a presença, mesmo sem vê-la. Minha única esperança era que o amanhecer, de algum jeito, fizesse aquilo ir embora. Fiquei encolhido no quarto até o sol nascer. Quando a luz da manhã finalmente entrou pela janela, eu criei coragem para sair do quarto. O espelho estava ali, intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era um pesadelo. O que eu vi era real. E, a julgar pelos relatos na cidade, eu não era o único. Nos dias que se seguiram, os desaparecimentos pararam, mas a cidade estava marcada. Todo mundo que ficou sabia que algo havia mudado. E eu sabia que, por mais que tentássemos esquecer, o próximo Halloween traria de volta as sombras. Só que, da próxima vez, eu não estaria esperando. Espero que vocês tenham curtido essa história sinistra de Halloween tanto quanto eu gostei de contar. Lembrem-se, nem tudo que parece inocente é realmente seguro, e as lendas urbanas podem esconder mistérios mais profundos do que imaginamos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de terror. Seu apoio é super importante para a gente. Vamos juntos explorar mais do lado sombrio e aterrorizante do mundo. Até a próxima!